Olá! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Aprenda Isso Hoje. Hoje nós vamos dar umas dicas legais para aplicar na sala de aula com esse baralhinho aí das estratégias, né, da disciplina positiva. Esse baralhinho ele tá à venda, eu comprei na Amazon e você pode também adquirir. Ele vem com 52 cartas e cada uma tem dica, enfim, para aplicar no dia a dia da sala de aula. E atrás, aqui no verso da caixinha, já vinha sugestões de como você poderia usar essa carta. Ele coloca algumas sugestões, mas é claro, você é livre para ser criativo e planejar aí qual a melhor forma, né, de fazer o seu trabalho. Coloque uma carta sobre a mesa e foque em praticar aquela estratégia por uma semana, seria a primeira dica. Segunda forma de usar essas cartas aqui, desse baralhinho, pense em um aluno específico e aleatoriamente pegue uma carta. Provavelmente você escolherá a carta perfeita para encorajá-lo. Então é quando você quer fazer um trabalho direcionado para um aluno, né, que está precisando de maior atenção, maior habilidade sua para trabalhar com esse aluno no ambiente escolar. E terceira dica, reúna-se com outros professores para promover uma sessão de encorajamento para alunos específicos. Lembra daquelas reuniões que a gente tem periodicamente, né, o grupo de professores? Vale a pena a gente trazer, a gente sabe que nem todos os professores estão abertos, né, a aprender um pouco mais sobre a disciplina, não querem abrir mão, né, do método antigo e tradicional que já exercem, mas é ainda válido, né, para um grupo de estudo, um grupo de discussão, a gente trazer também essas estratégias. Bom, só para lembrar a primeira cartinha que eu vou falar para vocês, os 5 pilares, né, da disciplina positiva, para a gente não tirar isso da cabeça. Ajuda os alunos a terem um senso de conexão, sentir-se aceito e importante. Segundo ponto, ou segundo pilar, ser gentil e firme ao mesmo tempo, respeitoso, mas encorajador. Terceiro ponto, ou pilar, é eficaz em longo prazo. Então a disciplina positiva, quando ela é aplicada sistematicamente, ela dá resultados a longo prazo. Veja 2 critérios a seguir. E item 4, ou pilar 4, ensina valiosas habilidades sociais e de vida para desenvolver um bom caráter. Respeito, autocontrole, preocupação com os outros, resolução de problemas e cooperação. E quinto pilar, encoraja os alunos a descobrirem o quanto são capazes e a usarem seu poder de forma construtiva. Então, essa já é uma cartinha do baralho, né? E aí esse baralhinho então traz várias dicas, são 52 estratégias. Para hoje eu escolhi aqui 4 estratégias que eu acho muito interessantes e muito válidas, tá? E que eu tive que aprender. Algumas delas a gente sabe, mas algumas a gente precisa realmente parar, pensar e aprender. Então a cartinha de um lado traz um texto, do outro lado traz uma ilustração, inclusive é bem apresentável, né? Bem bonitinha a cartinha aqui. Então essa cartinha que eu estou usando aqui é a do primeira dica então de hoje, a primeira estratégia, é o tom de voz. Todos nós já sabemos que com o tom de voz certo, a gente consegue efeito mais adequado ao que a gente espera. O seu tom de voz vale mais do que as suas palavras. A neurociência mostrou que as crianças respondem mais ao tom da voz de um adulto do que as palavras que estão sendo ditas. E isso é verdade. A gente às vezes vê relatos, né, de pessoas falando: nossa, mas eu falo com esse menino, eu falo o dia inteiro e esse menino me obedece. Às vezes o pai chega, não ficou nada com o menino, o pai fala uma palavrinha e o menino já obedece, já acata, já verifica o que ele está fazendo ali que não está correspondendo ao ambiente da casa, por exemplo. O que acontece? Tem que ter a voz masculina, não é isso, né? É o tom de voz que a gente vai empregar. E muitas vezes o falar muito, falar várias vezes, não é tão eficaz quanto um tom de voz seguro, firme, que você respira na hora certa e você dá o comando correto. No meu trabalho hoje é com atendimento particular, né, personalizado para crianças e adolescentes, e às vezes quando eu pego crianças menores eu tenho esse desafio. A criança tem uma certa resistência a fazer os trabalhos e simplesmente você afirma para ela. Exemplo, né? Hoje nós vamos fazer a leitura daquele livro literário interessante. Você já fez toda aquela motivação, explanou o seu objetivo ali do dia e a criança fala: não, não vou fazer, eu não quero fazer, eu quero ir embora, eu não quero estar aqui.
Então, às vezes, a gente acontece, né, esse tipo de situação, a criança não está ainda conectada a você e você já precisa render logo, você já precisa efetivamente executar o trabalho, e daí, às vezes, o tom de voz funciona muito bem. Você diz assim: olha, nós agora vamos ler o livro literário. Gente, isso tem uma autoridade tão grande. Você falou de uma forma respeitosa e ao mesmo tempo pontuou. Ó, a criança já sabe que o cronograma foi estabelecido, com a participação dela, com a compreensão dela, seguindo, né, tudo, as expectativas da família, da escola, a minha própria expectativa. Então tudo isso já foi feito e a criança ainda tem uma resistência. Muitas vezes o tom de voz: olha, nós agora vamos fazer isso. Ela não vai nem questionar se vamos ou não vamos. Você meio que não deu muita escolha para ela. Ah, não, mas eu não quero. Ah, não. Então o tom de voz às vezes é tão eficiente, tão bacana, que ele consegue realmente que a criança rompa com aquela luta pelo poder ali e vá adiante no que já foi tão bem explicado. Olha o que mais sobre o tom de voz ele fala. Ele fala 6 coisas. A segunda coisa: o seu tom de voz mudará se você sentar ou ficar de pé ou ajoelhar, de modo que a outra pessoa fique na altura dos olhos, olho no olho. Algumas crianças, né, com espectro autista ou outras características, elas têm uma dificuldade de fazer esse contato visual olho no olho, tá? A gente precisa ter um certo tato, uma certa paciência, um certo respeito ao tempo dessa criança. Então eu já vou abrir essa exceção aí. Mas, tirando essas crianças que têm uma grande dificuldade de olhar nos olhos, de te corresponder visualmente, nós mulheres gostamos muito desse olhar nos olhos, né? E os homens geralmente têm um pouco mais de dificuldade, se sentem muito constrangidos. Então, algumas crianças especiais, elas vão ter ainda mais dificuldade em fazer esse contato olho no olho. Então, vá com calma, vá com tato, né, nesses casos aí. Mas a criança que não tem nenhuma alteração de neurológica, você já pode buscar, mas não falar assim: olhe pra mim, estou falando com você. Não é nesse sentido, é o seu olho mesmo buscar o olhar dele, sabe? E essa conexão já é muito profunda dos olhos, e isso é verdade, a gente já sabe. Terceiro ponto do tom de voz: pense no seu objetivo em longo prazo, de encorajar e empoderar seus alunos, e fique atento ao seu tom de voz. Nós temos o costume de voltar aos hábitos antigos, né? Aquele professor que só murmura, ele vai ter uma dificuldade de ter uma entonação de voz mais forte, mais compassada, mais, né? Agora, aquele professor também que tem aquela tendência de gritar, de falar muito alto, de dar oscilar muito a voz, ele também vai ter que aprender a modular mais sua voz. Então é um desafio para todos nós, né? Nós não chegamos prontos na sala de aula, pelo menos nem todos nós. Ser gentil com você mesmo e reserve um tempo para respirar ou fazer uma pausa mais longa, se necessário, antes de falar. A gente às vezes está tão, né, pressionado pelo tempo e a gente não pensa em nós mesmos, né? Aproveitando, falando do tom de voz, hidratar a voz e ter momentos de repouso é fundamental. Fala a pessoa que já ficou completamente sem voz algumas vezes, né? Trabalho também dando palestras, então nem sempre a gente tem um recurso do microfone ali, e então eu já, pelo uso mesmo excessivo da voz, eu já tive esse problema, tive que ter atendimento fonoaudiológico. Então é claro, nós professores já sabemos, hidratar e ter um momento de repouso, né, da voz. E não há problema em pedir desculpas se você usou um tom de voz desrespeitoso. Os alunos são muito generosos e perdoam com facilidade. Mas cuidado, se isso se repete muito, né? Se a todo tempo você exagera e depois volta: me desculpa, eu falei de uma forma... Então não pode ser tão frequente essa repetição. A gente tem que se policiar mais mesmo e ir mostrando essa mudança, primeiro pra gente, né? Pra gente sentir que a gente está no caminho certo, e depois também para os nossos alunos. E sexto, esteja ciente de que sua expressão facial e de toda a linguagem corporal, ela tem que estar então alinhada com o tom de voz. Então, eu estou querendo um momento mais de tranquilidade, não adianta eu ficar movimentando muito, né? Se eu quero um momento mais de tranquilidade para elevar o nível de concentração de uma turma, então a minha postura corporal, o meu tom de voz, a pausa, né, ao falar, isso tudo vai já dar o ritmo para a criança. Então, essa ficou a dica do tom de voz. Do lado de cada figurinha está escrito: me dê
Me dê a sua arma de água, João. Estou tentando manter o alto astral e você está estragando tudo. Então é uma fala, né, um exemplo aí que poderia acontecer no ambiente escolar. Agora, as outras duas estratégias que eu vou falar são alinhadas à parte emocional, porque a gente fala muito em educação socioemocional, a gente sabe muito pouco o que fazer. Então vamos lá, vou falar um pouco sobre o afeto. Certifique-se de que a mensagem de afeição foi transmitida, seja transmitida. Então essa afeição pelo aluno, afeição pela tarefa, afeição pelo ambiente escolar, isso tudo o professor tem que demonstrar para o aluno, para que ele também tenha respeito e afeição pelo professor, pelo trabalho, pelo ambiente escolar, pelos colegas ao lado, né? Para tudo isso girar muito bem, funcionar muito bem, a gente tem que ter certeza de que a mensagem de afeição foi transmitida. Aí já vou até antecipar. Cuidado, porque às vezes a gente está sendo subjetivo e acha que o outro está compreendendo tudo e às vezes não está. Assim como também a criança está tentando ser afetuosa do jeito dela e você não está conseguindo ler aquilo ali na criança. Então, cuidado com essa incompatibilidade na comunicação. Também ele deu 6 dicas aqui no textinho dele, dessa cartinha. Durante uma reunião de professores, pense em maneiras que vocês podem demonstrar que se importam com seus alunos. Exemplos: sorria, recepcione-os na porta, passe um tempo especial com eles, procure pelas crianças por trás do comportamento deles, né? Tira o rótulo, tira o preconceito, tira a experiência passada, dê uma nova chance para o seu aluno agir de forma melhor hoje, né? Achei muito legal essa dica. Segundo, crie uma cópia dessa lista para cada professor, para que eles também possam deixar em suas mesas. Então essa lista sobre o afeto, se é uma oportunidade de um grupo de estudo, quem sabe você pode divulgar, né, essas ideias aí no seu grupo. 3, frequentemente dê uma olhada na lista para demonstrar que você se importa com eles. Os alunos sabem que essa lista é sobre afeto, dê uma olhadinha, para dar uma olhada, para mostrar para eles, a professora está voltando ali na questão do afeto, realmente é importante para ela isso. 4, faça uma marca ao lado do nome de cada aluno para ter certeza que eles estão recebendo seu cuidado individualmente. Cuidado com isso da generalização, eu já errei muito nisso no ambiente da sala de aula, porque você tem lá, às vezes, 30, 40 alunos, e você fica muito focado em alguns, aqueles que te chamam mais atenção, aqueles que demandam mais de você, aqueles que você realmente tem que chamar atenção várias vezes, falar o nome várias vezes. É o primeiro nome que a gente aprende, né? É daquele aluno que várias vezes ele rompeu com as regras, ele quebrou as regras ali e desandou a sua aula. Então aquele aluno acaba recebendo muito foco. Muito cuidado com os demais alunos, porque eles também precisam se sentir acolhidos, se sentir, né, recebedores do seu afeto. E então a gente acaba concentrando muita energia em um ou outro aluno e acaba esquecendo, né, de ter essa mesma atenção, esse mesmo cuidado afetuoso com os demais. Então ele sugere, faz uma lista, dá um okzinho na frente do nome assim, para você saber que, não, esse aqui eu estou atendendo bem, eu creio que ele está recebendo minha mensagem de afeto. E 6º aqui ponto, 5º ponto, peça aos alunos para criarem uma lista com maneiras de demonstrar que eles se importam uns com os outros. Olha que legal, uma dinâmica boa para fazer numa aula, né? Como é que você gosta de ser cuidado? Como é que você gosta que o seu colega demonstre respeito para você no geral? Como que você gosta de se sentir bem? Peça os alunos para listarem, dá uma olhada nessas listas. Talvez você vai observar que, talvez não, com certeza você vai observar que alguns alunos são mais ligados à fala, né? Eu gostaria que me elogiasse, eu gostaria de ouvir mais tal coisa. Outros alunos vão dizer mais sobre o toque ou sobre ações, né? Coisas mais amplas, mais motoras, respostas maiores assim do corpo. E outros alunos, enfim, cada um pode ter uma forma, uma necessidade de receber esse afeto diferente, em formas diferentes. Dá uma olhada nisso e de repente aquele aluno que você está tendo maior desafio, talvez ele vai transparecer, vai evidenciar para você qual é a forma que ele prefere receber o afeto. E 6, todas as ferramentas nesse baralho são exemplos de afeto já, é verdade. Se você já tirou um tempo para cuidar de seus alunos, para cuidar de como você está atendendo seus alunos nesse ambiente escolar, além da matéria regular, além da pedagogia tradicional, regular, quando você inclui essas questões socioemocionais,
Claro que já é um cuidado com seus alunos. Bom, a terceira estratégia que eu vou falar hoje são validação dos sentimentos. Isso aqui eu tive que aprender um pouco. Por quê? Porque eu aprendi no passado, de uma forma equivocada, que quando uma criança está com os sentimentos feridos, se eu evidenciasse isso, se eu desse atenção, seria como estar dando corda, ou dando asa para cobra, ou dando muita chance de prolongar, muita ênfase em prolongar aquele sentimento. Então, se eu ignorasse, na minha mentalidade antiga, funcionaria melhor. Eu simplesmente ignoraria e aí a criança ia parar de sentir aquilo, né? Isso não acontece. Ela fica ressentida, ela se sente desprezada, ela sente que ela não tem valor nenhum para você, o que ela está passando, o sofrimento dela não tem valor nenhum para você. Claro que também não devemos esquecer que há um equilíbrio nas coisas. Pode haver crianças que vão, por uma carência de atenção, usar esse recurso. Se esse recurso funciona muito bem, ela pode então começar a criar situações que são fictícias às vezes, só mesmo para chamar a sua atenção como professor. Outras crianças vão ter a habilidade manipuladora, né? O que ela quer na verdade é ver você dando alguma punição para um determinado aluno ou um determinado grupo e ela se coloca como vítima. Claro que isso também pode acontecer. Então o nosso bom senso, o nosso critério de análise, né, observação, vai do adulto que consegue conhecer e avaliar o seu grupo ali de alunos. Ainda mais se a gente fala de crianças. Elas estão experimentando as estratégias delas também para obterem o que querem, né? Mas a princípio vamos lá, validando sentimentos. Minha professora e meu computador estavam lentos hoje. Minha professora e meu computador estavam lentos hoje. É o que a menina fala aqui nessa cartinha. Qual a necessidade que está por trás disso, né? Velocidade, atenção, percepção mais rápida, né? Alguma necessidade estava sendo dita por trás dessas palavras. Mas vamos à cartinha agora, ao textinho aqui. Valide os sentimentos. Validar os sentimentos é uma maneira poderosa de criar uma conexão, que muitas vezes instiga a correção ao mesmo tempo. Então, quando eu estou validando os sentimentos, eu não estou lambendo a ferida do outro. De repente, eu estou também tendo uma oportunidade de fazer uma correção, levar a criança a uma observação que ela não tinha ainda feito, que pode ajudá-la melhor, né, naquela resolução de conflitos, enfim, o que ela estiver passando. Número 1, faça uma suposição sobre o que o aluno está sentindo, para que você possa demonstrar empatia. A gente não consegue, a criança chega ali chorando, né, ou triste, ou aborrecida com algo, você pode começar a fazer uma leitura ali, né, não julgando ou observando antecipadamente, mas pelo menos para te dar uma ideia. Opa, há algo aqui, eu preciso ser empático nesse momento. Assim eu estou ganhando esse aluno, a confiança desse aluno, estou ganhando a emoção desse aluno, estou ganhando um vínculo com esse aluno. Segundo, verbalize o seu palpite ou pergunte: para que você está? Parece que você está com muita raiva agora? Ou você está se sentindo triste? Então, qual é o sentimento que você identifica ali naquela atitude da criança naquele momento? Terceiro, se o aluno disser não, adivinhe novamente, mas não mais do que 2 vezes. Quarto, seja verdadeiro. Olha, eu me importo com você e gostaria de saber o que está acontecendo, se você quiser falar sobre isto. E 5, use sua intuição sobre o que fazer em seguida. Pode ser bom oferecer uma escolha ou perguntar o que o ajudaria a resolver o problema. Também pode ajudar apenas ouvir e validar os sentimentos. De repente, é uma coisa que nem aconteceu no ambiente da sala de aula, a criança trouxe de casa. E de repente ela não está muito interessada em compartilhar, nem com você, nem naquele momento, né? E aí então, é só mesmo uma questão de validar, é só uma questão de acolher, de dizer: olha, eu estou aqui, né? Eu estou à sua disposição quando você quiser falar. Eu percebo que às vezes é difícil mesmo, né? Às vezes a gente tem uns sentimentos diferentes de acordo com o que acontece na vida da gente. Então, é uma forma simplesmente de você concordar: ok, você tem sentimentos, isso é normal, todos nós temos mesmo. Então, é uma coisa de validar esses sentimentos. Nós só vamos nos abrir a partir do momento que tivermos confiança, né, no outro. Antes disso, nós não vamos nos abrir facilmente, nem a criança, nem o adolescente, muito menos o adolescente, e nem mesmo nós adultos. Tem que haver um vínculo forte para que a gente possa se abrir se for uma coisa realmente muito profunda, uma coisa muito grave, né?
Última dica de hoje, estratégia de hoje, faça o inesperado, isso é muito legal. Aqui tem até uma professora que ela levou, parece uma moldura, né? E colocou o rosto dela dentro. É uma estratégia visual ali, né? Para crianças funciona muito bem estratégias visuais. Faça o inesperado. Evite agir de acordo com o seu primeiro impulso. Prenda a atenção e o interesse dos alunos fazendo algo imprevisível. Questão número 1, dê uma pausa para o cérebro. Ligue uma música animada e declare: hora de dançar. Depois de alguns minutos, desligue a música e avise: hora de trabalhar. Então são estratégias também para chamar a atenção, é um inesperado para buscar essa participação, essa atividade acadêmica mesmo no ambiente da sala de aula. 2, diminua as luzes, coloque uma música suave para ajudar os alunos a descansarem e conseguirem focar novamente. Segunda vez que ele usa a estratégia sonora, né? 3, sussurre até que você tenha a atenção de todos. Lembra que a gente falou do tom de voz? Então essa modulação do tom de voz. Tá todo mundo blá 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 blá, né, falando muito alto, de repente você pensa assim: já sei, se eu gritar ainda mais alto eu ganho deles e ganho a atenção. E se você fizer o inverso? Tiver uma postura mais alinhada com o que você quer deles. Eu quero que eles tenham calma ao falar, que falem um de cada vez. Então eu também vou mostrar assim. Eu vou falar o meu tom de voz devagar, eu também vou me desacelerar na velocidade das minhas palavras, desacelerar nos meus gestos. E daí ele fala então essa dica do tom de voz. 4, altere os lugares da turma. Todo mundo pegue seus livros e vá para outra carteira ou mesa, fora do mapa de sala, né? Aquele mapeamento de posição na sala. Também é interessante. 5, tente ficar em pé em uma cadeira, sentar em uma mesa ou até deitar no chão para chamar a atenção dos alunos. Aí ele coloca no joguinho: tentamos e funcionou. Então às vezes essa medida inesperada assim pode chamar a atenção. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque quando falou isso, faço o inesperado, eu tiro isso de um livro da Jane Nelson, sobre o inesperado na hora do conflito, tá? Ele falou que inesperado no geral para uma turma de sala de aula, ambiente da sala de aula. Mas agora eu quero falar para você fazer o inesperado direcionado a um aluno, um caso específico, sabe? As crianças às vezes comportam-se de uma forma inadequada, quebram alguma regra e elas já esperam uma atitude sua. De repente você pode fazer algo diferente e inesperado. E elas vão ficar surpresas, chocadas, e aquela estratégia talvez ela vai desistir de fazer aquela coisa errada, aquilo que quebrou a regra, provavelmente ela vai desistir, porque ela vai ficar muito surpresa. Vou dar um exemplo simples. Quando a criança, vou dar um exemplo do meu trabalho, quando a criança se nega, né, a fazer, exemplo, um colorido, um determinado colorido no final do dever de casa, exemplo, daí de uma tarefa lá escolar. Daí ela fala: não quero colorir, eu não vou colorir. Ao invés de você ficar falando: sim, vamos colorir, olha, foi pedido no enunciado, pinte a gravura, ficar relendo o enunciado, a criança já sabe, ela já leu o enunciado, ela já compreendeu a tarefa, sabe o que tem que fazer, ela compreendeu a proposta, isso já foi trabalhado anteriormente. Daí então, mude, faça o inesperado. De repente eu falo assim: ok, então hoje nós vamos deixar essa tarefa incompleta. É isso mesmo que você quer? A tarefa você fala o nome da criança, hoje ela vai ficar incompleta. É isso que você quer, a sua tarefa, você quer dessa forma? Você acha que assim fica melhor para você? Ok, pode então fechar esse caderno e daí nós vamos passar por uma outra atividade. A criança, ela não espera isso de você, ela não espera que você simplesmente concorde. Você quer fazer a coisa errada? Vamos fazer, ok. Você quer fazer a coisa errada, você vai fazer. Então, às vezes você tem essa atitude e a criança se surpreende. Eu vou dar um exemplo agora que aconteceu até há pouco tempo. Eu faço acompanhamento de uma determinada criança, pré-adolescente até, e daí ela tinha uma pesquisa escolar para fazer sobre uma atividade e o roteiro da pesquisa foi passado no quadro e ela não copiou o roteiro. O que era para fazer? Se a pesquisa era escrita, digitada, se era manual, os parâmetros dessa pesquisa, o enunciado completo, não, ela não copiou. Ela simplesmente colocou assim, pesquisar tal tema, amplo. E essa professora era novata na escola, a professora que demandou essa tarefa. Daí então, quando eu fui fazer o acompanhamento dessa criança, abri esse caderno, vi esse roteiro e falei: olha,
eu tô em dúvida, porque não está claro aqui. Como que você vai fazer essa pesquisa? Quantas folhas? É manual? É digitado? É para entregar pendrive? Vai ter que apresentar? Ou é só material escrito? Eu não estou entendendo. Cadê os parâmetros? Aí ela ficou meio constrangida. Ela, olha, a tia passou no quadro, mas eu não registrei. Eu falei, e agora? Como é que você vai fazer? E ela olhando para mim, esperando que eu resolvesse a questão. E claro, para a gente dar autonomia para a criança tem que resolver. Ela, não sei, eu posso perguntar hoje para a assistente da turma, porque ela pode lembrar. Eu falei, boa estratégia, boa ideia, faça isso então. Amanhã então eu volto a te lembrar sobre essa pesquisa para a gente ver então como a gente vai fazer. E realmente passou o dia, ela foi para a escola, no outro dia ela voltou para o serviço, para o meu atendimento. Quando ela voltou, fomos fazendo a nossa rotina. Quando chegou nesse ponto, eu falei, e aquele trabalho? Você tirou as suas dúvidas? Agora você sabe o que é para fazer? Não, esqueci, não me lembrei. Eu falei, que pena, né? Como você vai fazer então? Devolvo a questão para a criança. A criança então, eu acho que eu vou fazer mesmo por escrito, do jeito que eu já sei. Eu vou tirar de alguns sites. Eu falei, mas qual lista de sites estão indicadas para essa pesquisa? Porque você sabe que tem alguns sites que não são muito adequados, né? Não, mas eu vou fazer, enfim, não fez. Quando chegou então no outro dia de atendimento, e naquele dia ela iria apresentar a pesquisa à tarde, e o atendimento foi pela manhã, eu falei, deixa eu ver como que ficou essa pesquisa. Aí ela, eu não consegui fazer, eu fiquei muito perdida, e agora eu não sei, e se eu ganhar uma advertência, uma punição, que a escola tem essa regra? Eu falei assim, olha, se você tiver que ser, né, a consequência disso for uma punição, uma advertência, então você vai ganhar. Aí ela olhou assustada para mim, achou assim, não, ela vai dar um jeito, vai mandar um bilhete para a escola, vai me salvar aqui. E simplesmente era a atitude esperada, né, da criança. Não, ela é o adulto, ela está me acompanhando, me orientando, ela é minha orientadora, ela vai me dar uma solução. A solução já tinha sido dada. Agora era hora de experimentar um pouco da consequência. A consequência natural, que no caso ali era assumir o que a escola fosse oferecer para a criança. Então eu ainda havia sugerido, olha, faça pelo menos algo e você justifique depois. Eu fiz assim porque eu não copiei do quadro o roteiro, eu não sabia o que era para fazer. Tive tempo de tirar minha dúvida, mas não quis tirar, não me lembrei de tirar, e dúvida nenhuma com ninguém, com nenhum colega, com um assistente, com um professor. Então agora eu vou ter que assumir a responsabilidade, é isso. E vamos passar para outra atividade. Então assim, você meio que está educando, é um processo de educação, né? Claro que eu sabia que a criança não ia ser penalizada de uma maneira muito grave, eu já sabia disso. Mas enfim, esse drama ali que ela teria que viver foi um processo de amadurecimento. Foi também para ela descobrir, olha, o adulto nem sempre faz o que eu estou esperando, ela fez o inesperado, que é me deixar assumir as responsabilidades, me deixar assumir as consequências pelo que eu escolhi. Então, eu acho que isso faz parte também, sabe? Quando você está tratando com um indivíduo e você, de repente, muda a sua estratégia. Porque a estratégia anterior já não funcionou mais. Você já verificou que não funciona. Então, mudar, né, a sua maneira, fazendo o inesperado, pode sim funcionar, pode sim ser uma boa dica. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre essas estratégias para disciplina positiva, né, na sala de aula. E compartilhem o vídeo, tá? Se vocês gostaram, eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse tema, nesse formato. O que vocês acham? Se possível, deixe nos comentários a sua opinião, se isso é válido ou não, porque vai me ajudar a dar uma orientada aqui no meu trabalho, ok? Um grande abraço, até a próxima!